Olá, pessoal. Então, vamos começar a aula 2, parte 2, e a gente vai seguir com o Nozick. Agora sim, de fato, a gente vai entrar em algumas questões mais, digamos, que dizem respeito ao debate entre Nozick e Rawls, né? Vocês olharam na aula 1 que o professor Fernando apresentou a concepção de justiça de Rawls, e o Nozick foi um intelectual, assim como o Rawls, que teve nesse debate, a partir da década de 70, sobre filosofia política. Então, recapitulando aqui, ó, a gente viu que o Nozick afirma no prefácio da obra Anarquista da Utopia que os indivíduos possuem certos direitos, a gente tratou isso na primeira parte, e que, né, ele pretende, na primeira parte da obra, fazer uma defesa de uma concepção de Estado mínimo, ou seja, tratar da legitimidade da autoridade política. Né? Então ele chega a uma conclusão, né, que nenhum Estado, mais tenso Estado mínimo, pode ser justificado. E então, na segunda parte do livro, ele vai tratar algumas questões envolvendo vamos dizer, essa crítica, né, essa afirmação de que nenhum Estado mais extenso pode ser justificado. Então, ele vai criticar concepções, por exemplo, de redistribuição de renda. Né? Por isso que ele debateu muito fortemente com o liberalismo igualitário de Rawls. Então, primeiro ponto, né? Eu fiz aqui um handout, vou comentar algumas coisas aqui. Eu fiz esse handout aqui, esse slide. Eu vou disponibilizar lá no Canvas. Então, ele tem os pontos principais da argumentação, né? Do texto de apoio que eu irei disponibilizar também. Então, o primeiro ponto que a gente vê ali no início da segunda parte é o Nozick dizendo que a justiça distributiva não é uma expressão neutra. E, de fato, quando a gente pensa em justiça distributiva, a gente já imagina, né? O que vem à cabeça, geralmente, são concepções como o liberalismo igualitário de Rawls, né? Então, diz o Nozick, diz que ao ouvir o termo distribuição, a maioria das pessoas supõe que algo ou algum mecanismo usa um princípio ou critério para distribuir um estoque de coisas. Então, ele já faz uma crítica a esse entendimento usual de justiça distributiva, né? Por quê? Ele critica esse entendimento de que as posses das pessoas são resultado de um processo de distribuição por uma autoridade central. Parece que dá essa ideia, está criticando essa ideia. Bem, quando se fala de justiça distributiva, parece que o entendimento é esse. Então, existe uma autoridade central que tem um controle legítimo do que vai ser distribuído e realiza essa distribuição. Ele vai criticar fortemente essa ideia. Os libertários, de fato, eles vão criticar essas ideias, por quê? Porque eles acreditam que as pessoas, de modo geral, digamos, o entendimento dos libertários são que as pessoas possuem certos direitos, e dentro desses direitos está o direito à propriedade. Então, de fato, as pessoas têm direitos sobre suas propriedades. E isso, obviamente, é bem diferente, é o oposto da gente ter uma ideia que tem uma autoridade central com controle legítimo do que vai ser distribuído. Então, cito o Nozick. Não existe nenhuma distribuição central. Grifei aqui, o grifo é meu, né? Não há pessoas ou grupo que tenha o direito de controlar todos os recursos e que chegue a uma decisão conjunta de como eles devem ser distribuídos. O que cada um ganha vem de outros, em troca de algo ou como um presente. Em uma sociedade livre, diferentes pessoas controlam diferentes recursos, e das trocas voluntárias e das doações e das ações das pessoas surgem novos bens. Então a ideia do Nozick é essa. Os indivíduos são livres para interagir na sociedade. A interação, de fato, ela diz respeito a trocas econômicas, a relações sociais, amorosas, todos os tipos de relação. A ideia que está presente aqui a ideia que vem fortemente da tradição liberal, de que é o elemento de ordem espontâneas, né? Em contraposição a uma ideia de centralização. Então, existe uma ordem espontânea no mundo onde as pessoas interagem,
E uma dessas interações são econômicas, e a partir desses bilhões ou trilhões de trocas e relações que ocorrem, né, a todo momento, a sociedade é formada. Então, dois pontos. Sociedade livre é igual o modelo de justiça do libertarianismo, essa é a ideia, como eu expliquei aqui. E o outro elemento importante é a importância das trocas voluntárias mutuamente benéficas, porque a ideia é essa, se de fato, quando alguém presta um serviço, né, eu estou prestando serviço para alguém, por exemplo, de professor, aquela pessoa quer esse serviço, quer pagar por esse serviço, quer usufruir desse serviço, e nós realizamos essa troca, né, voluntária, porque ninguém aqui está com uma arma na cabeça sendo obrigado a prestar um serviço ou consumir esse serviço, e é benéfica para as duas partes, né? Para quem vende serviço ou vende um produto e para quem faz uso de um serviço ou compra um produto. Ou seja, botei entre parênteses os indivíduos interagindo em sociedade. Para isso, isso é só a base geral, né, da fundamentação do que seria uma teoria de justiça libertária. O ponto é o seguinte, então nós precisamos de uma teoria da propriedade. O Nozick chama isso a teoria da titularidade. Para quem já estudou o Locke, vai notar que tem elementos bem fortes, né, tem uma influência bem forte do Locke. Então, o Nozick vai afirmar, né, vai apontar que existe, quando se fala na distribuição das posses, existe três pontos principais. A aquisição original, sob influência forte de Locke, a transferência de bens e a retificação da injustiça na distribuição dessas posses. Então, o primeiro ponto, a aquisição original, tem uma passagem aqui do Nozick. O primeiro ponto é a aquisição original dos bens, a apropriação das coisas não possuídas. Isso inclui as questões de como coisas são possuídas, não possuídas podem vir a sê-lo. O processo ou os processos por meio das quais coisas não possuídas podem vir a ser possuídas. As coisas que podem vir a ser possuídas por meio desses processos, a extensão daquilo que vem a ser possuído por meio de um processo específico e assim por diante. Ou seja, da ideia, vocês imaginem que existe algum recurso natural que não é de ninguém. Então, o Nozick aponta que ele aponta uma teoria, que ele chama de aquisição original, que nada mais é uma apropriação legítima de algum bem, né, que não é de ninguém. Por exemplo, cara, isso aqui é uma teoria de justiça. Hoje é difícil a gente pensar. Por exemplo, a gente podia citar digamos, uma terra que não é de ninguém. Hoje é difícil a gente imaginar isso porque grande parte das terras que a gente conhece tem algum dono, né? Mas imagine uma que não é de ninguém. Então, um indivíduo vai lá e se apropria daquela terra, né? Seguindo a tradição lockeana, mistura o seu trabalho com a terra e ele é legítimo proprietário daquela terra. Ele tem a posse. Ou de algum recurso natural. Então, a aquisição original trata de como coisas não previamente possuídas podem vir a ser legitimamente possuídas. Então, aquele que primeiramente se apropriou que chama de aquisição original, é legítimo, né, tem a posse legítima desse bem. Por exemplo, um recurso natural que não foi apropriado por alguém. O segundo elemento é a transferência de bens. O segundo tópico diz respeito à transferência de bens de uma pessoa para outra. Por quais processos uma pessoa pode transferir bens para outra? Como uma pessoa pode adquirir um bem de outra pessoa que o possui? Fazem parte desse tópico as descrições gerais da troca voluntária, as doações e, por outro lado, a fraude. Ou seja, isso diz respeito, quando a gente fala de transferência de bens, a enunciação de como se dá a legítima transferência de bens. Então, eu tenho um bem X, você tem um bem Y, e nós realizamos uma troca. Isso é uma transferência de titularidade. Ou, no caso de uma doação, eu tenho um bem X, né, que sou legítimo proprietário, então eu dou para alguém isso,
e essa pessoa a transferência da titularidade passa de mim para essa pessoa. Então, o Nozick que aponta três passos. A pessoa que adquire um bem de acordo com o princípio de justiça na aquisição tem o direito a esse bem. Então, trata da legítima aquisição, né? Tem legítimo proprietário de um bem. A pessoa que adquire um bem, de acordo com o princípio da justiça na transferência, de outra pessoa que tem o direito ao bem, tem o direito a ele. Então, se eu tenho um direito legítimo ao bem, transfiro para outra pessoa, a pessoa vai ser a legítima proprietária desse bem também. Ninguém tem direito a um bem, exceto por meio das aplicações repetidas de 1 e 2. Por exemplo, eu adquiro um bem, a partir da apropriação legítima, e vendo ou dou para você. Você tem o direito legítimo a esse bem. Desse modo, a justiça na distribuição das posses é histórica, depende de que tenha realmente ocorrido. Esse é um ponto importante, né? Ele defende essa concepção histórica. Mais adiante vai ficar mais claro, que ele vai criticar outros tipos de concepções. Porque se a gente quer saber quem é o legítimo proprietário de um bem X, a gente tem que saber como é que se deram as transferências, como é que se deu a aquisição original, e nisso, obviamente, tem elemento histórico. E isso faz toda a importância dentro da concepção de Nozick. Só que tem outro elemento, de fato, existe algumas transferências ou aquisições que não são legítimas, né? Elas surgiram de algumas injustiças e não seguiram esses 3 passos. Por isso que o Nozick aponta um terceiro elemento, que é a retificação da injustiça na distribuição das posses. Diz ele, nem todas as situações concretas são produzidas de acordo com os 2 princípios de justiça na distribuição das posses. Há pessoas que roubam ou enganam as outras, ou ainda as escravizam, confiscando o fruto de seu trabalho e impedindo-as de viver como querem, ou recorrem à força para excluir outras da competição pelas trocas. A existência de uma injustiça passada, violações anteriores dos 2 primeiros princípios de justiça na distribuição da posse, suscita o terceiro tópico importante, que é a retificação das injustiças. Por exemplo, você tem aqui um exemplo, a grilagem de terras, que é algo bem famoso, infelizmente, no Brasil. Isso é uma falsificação de documentos para tomar a posse de terras ilegalmente. Aqui tem um fator ilegal que tem a ver digamos, a legislação vigente no Brasil. Mas dentro de uma concepção do Nozick, ela também seria algo injusto. Vocês imaginam, se eu uso de elementos para fraudar, né, para me apropriar de um bem que não é meu, que é de terceiros, isso é um problema, né? De fato, a grilagem de terra entraria num elemento de injusto, né? Não segue aqueles 3 passos. Poderia citar outro exemplo, vocês imaginam alguém que rouba um celular, né? Faz assalto, rouba um celular e depois vende. Por mais que ele tenha vendido depois o celular e vendeu, trocou, vamos dizer, uma transferência, fez uma troca voluntária, a aquisição do celular que teve anterior, ela é injusta. Então, seria também para Nozick errado e estaria fora, né, dos 3 passos. Então, ele coloca esse terceiro elemento, que é a retificação das injustiças na distribuição da posse. Um ponto importante que ele aponta, e obviamente você já deve ter se dado conta, é muito difícil e complicado determinar a extensão e como devem ser retificadas as injustiças passadas. Eu citei o exemplo aqui, eu botei, por exemplo, o caso do descobrimento do Brasil. Vocês imaginem, né, a gente tinha aqui no Brasil, algumas populações, né, a gente também não sabe eu acho que se tem estimativas, agora não me lembro o número, de quantas pessoas, tribos, grupos que viviam aqui, nesse território que a gente chama de Brasil hoje, e os europeus, algumas vieram aqui e acabaram tomando a força, né? A força, a propriedade alheia. Então, é difícil depois, a gente imagina, são quantos, 500 anos, a gente conseguir fazer, né, determinar extensão e, de fato,
estabelecer o grau, ou quem de fato, como é que se deu as injustiças passadas. A gente tem, obviamente, as ideias gerais, a gente tem vários estudos, mas assim, vocês imaginam determinar especificamente como é que se deu isso, quem era de fato o legítimo proprietário. Então, são elementos difíceis, e o Nozick está a par disso. E depois, então, ele aponta essa teoria dele, que chama a teoria de como é da titularidade, e a partir disso ele vai fazer uma distinção, né, dessa teoria dele, que chama de teoria histórica da titularidade, com outras teorias. Então ele diz, a teoria de justiça e distribuição das posses com base na titularidade é histórica. A questão de saber se uma distribuição é justa depende do modo que ela ocorreu. Em contraposição, os princípios de justiça com base na divisão corrente do tempo, que se baseiam no que existe em certo momento, sustentam que a justiça na distribuição é determinada pelo modo como as coisas são distribuídas, quem tem o quê, de acordo com o critério de alguns princípios estruturais de distribuição justas. Então, ele aponta essa distinção entre o que eles chamam de princípios históricos, que é a concepção dele, e esse outro modo de ver a justiça na distribuição, que ele chama de princípios baseados na justiça final. Eu peguei até essa tabelinha, depois eu coloco a referência lá, de um verbete do Nozick na Stanford, na enciclopédia Stanford, e eu copiei de lá essa tabelinha que fica mais fácil de entendimento. Então, vocês imaginem essa tabelinha. Então, a gente tem, olha só, considere 3 distribuições de renda disponíveis entre 3 indivíduos ou 3 posições a serem ocupadas por indivíduos. A gente tem A, B e C. E 3 tipos de distribuição. Então, a distribuição D1, D2 e D3. Então, a gente vê ali, ó, que tem esses 3 tipos. O ponto é, Nozick vai falar que uma teoria utilitarista selecionaria D2, né, como distribuição justa em razão de uma renda maior. Se olharem a distribuição D2, ela tem, de fato, uma renda maior, 39 no total. Lá na tabelinha não tem o número total, mas eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Já uma teoria igualitária selecionaria D1 como distribuição justa em razão de ser a distribuição mais igualitária. Se olhar a D1, embora ela não tenha, digamos, uma renda maior, ela de fato a que tem menos disparidade, né? Nos 3 blocos, ela é a mais igualitária. Nessa teoria igualitária entraria Rawls, né? E o utilitarismo era até antes da década de 70, era uma teoria, digamos, de justiça dominante. Tanto Rawls como Nozick, eles criticam fortemente a teoria utilitarista, mas isso é outro assunto. O ponto é, então Nozick vai dizer, o que torna cada uma dessas doutrinas uma visão de estado final é a convicção compartilhada de que as informações fornecidas por esse tipo de matriz são suficientes para determinar qual das distribuições disponíveis é a justa. Então, vocês imaginam, ele está criticando, mostrando, olha, a gente tem 3 grupos aqui de distribuição, o utilitarista olhava esses 3 grupos correntes e, a partir de algum princípio, né, o princípio utilitário, né, de utilidade, iria dizer que a mais justa é a D2. Um liberal igualitário, um igualitarista, a partir desses 3 tipos de distribuição, dentro dos princípios da teoria igualitária, e apontar que a distribuição D1 era mais igualitária. O que ele vai dizer? Mas existe um grande problema com essas doutrinas de estado final. Ele fala, a maioria das pessoas não aceita que os princípios baseados na divisão corrente do tempo, porque de fato, corrente do tempo, porque tem 3 distribuições disponíveis e é um modo diferente de ver. Vocês olharam, notam que na concepção do Nozick, de fato, tinha um elemento histórico, né? E agora, o que determinava a justiça na titularidade das posses, e agora o modo é diverso, né? Dentre, como fica mais claro aqui, ó, esse é o ponto, ó.
Os princípios de justiça, com base na divisão corrente do tempo, se baseiam no que existe em certo momento. Sustentam que a justiça da distribuição é determinada pelo modo como as coisas são distribuídas, de quem tem o que, de acordo com algum princípio estruturais. Então, a gente olha, existe nesse caso, três princípios. A gente olha e julga a partir do princípio X, né, o utilitário, igualitarista, e defende qual seria o mais justo. E ele está criticando isso. Por quê? Porque, olha, porque a divisão corrente do tempo explicam sozinhas as parcelas distribuídas. Elas acreditam que, ao avaliar-se a justiça de uma situação, é importante não levar em conta somente a distribuição nela contida, mas também o modo como foi feita essa distribuição. Então, ele está criticando, dizendo, as pessoas, de modo geral, elas não querem saber só de fato como é que se dá o tempo corrente. Elas querem, há um elemento a mais isso. O elemento é de como é que de fato se deu isso. Então, cito dois exemplos também que são do verbete da Stanford. D2, que é a distribuição preferida dos utilitaristas, imagine-se, essa distribuição de renda que se obtém quando A é escravizado por B e B emprega C como seu capataz. Ou no B, no exemplo B, D1, que é a distribuição do igualitarista, é a distribuição de renda que se obtém quando A é parcialmente emancipado, sendo explorado como escravo por B e C uma semana por mês. Então, o ponto é o seguinte, vocês imaginem, a gente tem os três tipos de distribuição, os três grupos. A crítica aqui é o seguinte, se a gente analisar só a partir de uma divisão corrente no tempo, aplicando algum princípio, a gente não leva em consideração como foi feita essa distribuição anteriormente, como de fato as pessoas obtiveram, né? Por exemplo, por isso que ele diz, o A pode ter sido escravizado por B. Então, será que é justo, de fato, isso? Esse princípio, então, os princípios utilitários, igualitaristas, ele não abarcariam, não dariam conta de saber esse elemento histórico que é importante. E depois, ele também aponta que há também outro elemento. Então, há os princípios históricos, há de estado final e há o que chama de padronizações. Os princípios de justiça na distribuição das posses, que até aqui esboçamos, são princípios históricos de justiça. Né? É o que ele defende. Para compreender mais precisamente sua natureza, vamos diferenciá-los de outras subclasses de princípios históricos. Então, isso é importante. Então, princípios históricos, que é o que o Nozick defende, princípios de estado final, que ele fez a crítica, que a gente viu. Existem outros princípios históricos, é o que ele chama de princípios históricos padronizados, que ele é uma subclasse. Então, ele critica dois modos, o estado final e os históricos padronizados, e defende o que chama de princípios históricos. Isso tem que ficar claro para não dar confusão, né? Então, tomemos, por exemplo, um princípio de distribuição de acordo com o mérito moral. Esse princípio requer que todas as parcelas sejam distribuídas diferentemente em razão do mérito moral. Nenhuma pessoa deve receber uma parcela maior do que a outra que tenha mérito moral. Então, e esse capítulo, como eu disse, assim, ó, ele faz essa diferenciação, até coloquei aqui, ó, a diferença do princípio histórico na concepção de Nozick e o princípio histórico padronizado, isso ficar claro. Ou seja, padronização seria a distribuição justa é aquela que a renda concedida aos indivíduos é estabelecida a partir de alguma característica desses indivíduos. A gente pode pensar, então, justo é a partir do mérito moral, esse é o exemplo que ele usa, ou o justo é a partir do esforço econômico, né? Existe o princípio, né, de fato, que diz respeito a uma característica dos indivíduos, são vários, né? A gente vai ver agora, a gente não vai ver bem aqui, mas ele no texto cita um tipo de princípio histórico padronizado, é a concepção socialista, né? Ele diz que segue um padrão também. Esse princípio requer que todas as parcelas sejam distribuídas diretamente em razão do mérito moral. Nenhuma pessoa deve receber uma parcela maior que a outra que tenha maior mérito moral.
Então, qual é a objeção que o Nozick apresenta? Ele apresenta algumas objeções à padronização. E diz ele, as coisas já aparecem no mundo ligado a pessoas que têm titularidade sobre elas. Do ponto de vista da concepção de justiça na distribuição das posses, com base na titularidade, os que partem do zero para completar, aqui ele está criticando uma concepção socialista, a cada um conforme a sua. Quem afirma isso a partir desse tipo de padrão, trata os objetos como se surgissem de lugar nenhum, como se viessem do nada. Essas concepções ignoram o fato de que as coisas possuem reivindicações de propriedade quando são produzidas, e essas podem estar em conflito com padrões escolhidos. O Nozick está, em última análise, defendendo, como vocês viram anteriormente também, quando ele afirma que só a distribuição corrente do tempo tem um problema, porque, de fato, se leva em consideração também elementos históricos. Ele vai dizer também que aqui, além das pessoas levarem em elementos históricos, quando as coisas são produzidas, elas não são produzidas do nada. Então vai criticar, voltamos no início, quando disse, não existe uma autoridade central, feito uma mãe ou um pai que divide as fatias de bolo para os filhos, né? As pessoas já têm certas reivindicações de propriedade sobre as coisas que são produzidas, sobre os serviços. São duas críticas do Nozick, essas concepções. E, por fim, a mais famosa, uma das mais famosas críticas, e uma crítica, ao meu ver, bem interessante, é que o Nozick vai afirmar que a liberdade perturba os padrões. Por exemplo, vocês imaginem, ele coloca, pense, eu adaptei isso para um caso mais, digamos, mais palpável dentro da nossa realidade. Você imagina uma distribuição de renda, qualquer uma, de acordo com o princípio padronizado que você ache o favorito. Imagina. Vocês imaginem, podem fazer esse experimento mental, de que seria uma distribuição de renda justa, né? Então ele vai dizer, essa distribuição é chamada D1. Essa é a distribuição de renda D1. Agora você imagine um jogador de futebol muito disputado. Ele cita um jogador de basquete, está dentro da realidade americana. Vamos passar para o futebol. O Messi, eu botei o Messi, o Cristiano Ronaldo, sei, você pode imaginar o Neymar, seja o que for. São jogadores esses que ganham, que todo mundo quer ver, né? Que são jogadores famosos, jogadores, você imagina o Messi, o Cristiano Ronaldo, são jogadores diferenciados, né? São poucos jogadores que realizam o que eles realizam, né? E são jogadores esportistas que muitas pessoas querem ver. Até por isso que eles ganham salários bem altos. Então, vocês imaginem que ele faça um contrato de um ano num time, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e a gente tendo tido anteriormente aquela distribuição de renda a partir de um padrão D1. Esse é o ponto. Então, ele faz um contrato no qual receberá, um jogador desse, $1 para cada ingresso vendido. E, obviamente, vocês imaginam, há uma grande quantidade de público em todos os jogos. É bem plausível de imaginar esse caso. No fim da temporada, há uma maior média de público da história. Somente $1 da venda de cada ingresso, né, vocês imaginam, cada ingresso vendido, digamos que um ingresso custe $20, $1 desse foi para o jogador. E esse jogador recebe, vamos dizer, $700 mil. Recebe um grande valor. As questões que surgem, o Nozick diz, é o seguinte: ele tem direito a essa renda? Essa distribuição D2, que seria uma outra distribuição, você imagina D1 no início do ano, no final do segundo ano, do primeiro ano, teria outra distribuição, né? A renda da sociedade estaria distribuída de modo diferente. Essa distribuição D2 é injusta? Se é, por quê? A partir de uma justa distribuição D1, que foi a sua proferida, você pode imaginar qualquer distribuição,
cada pessoa aceitou livremente pagar para assistir aos jogos. Ou seja, essa pessoa poderia usar o dinheiro para ir no cinema, podia comprar cerveja, livros, ver o Netflix, passear no parque, mas não. As pessoas escolheram ver o Neymar, ou ver o Messi jogar. O ponto principal aqui é o que é? Princípio de estado final ou padronizações não podem ser continuamente implementadas sem uma interferência contínua na vida das pessoas. Ou seja, a liberdade, ela perturba esses padrões, né? Vocês imaginam que as pessoas livremente foram ver, desculpa, o jogador de futebol jogar, né? Você pode imaginar um cantor famoso, não sei, vocês imaginem ali um Rolling Stones, que as pessoas pagam muito dinheiro pelos ingressos. Você imagina qualquer grande celebridade ali, alguma coisa do tipo. Então, a gente tinha uma discussão B1, que seria justa, porque você imaginou qual seria, e a partir de trocas voluntárias, a partir da vontade das pessoas, a partir da liberdade das pessoas, nós chegamos a uma discussão D2. Então, e esse é o elemento. Então, a gente tem de um lado esses princípios de estado final e padronizações, e do outro lado nós temos um aspecto de liberdade individual. Por isso que Nozick vai afirmar que o grande problema é que, para manter esses elementos e princípios de padronizações do estado final, tu deve ter, né, uma contínua interferência na vida, nas escolhas e, obviamente, na posse das pessoas. E isso é um problema para ele, né? Na verdade, isso também é um problema para o Rawls, e o Rawls está criticando a concepção rawlsiana, e também os liberais igualitários responderam, né, tentaram responder essa objeção. Mas, de modo geral, seria isso. Infelizmente, quem conhece o livro do Nozick, vê que ele é bem grande, né, bem extenso, e aí eu tentei fazer esse handout para resumir os principais pontos, né, do texto, da parte que eu vou disponibilizar, mas aqui eu tentei mostrar alguns elementos principais, mais importantes da obra. Mas, assim, se eu fosse, voltando ao primeiro slide, se eu fosse resumir aqui o que é importante a gente entender na concepção libertária, é isso, é a ideia de que os indivíduos têm certos princípios, certos direitos, desculpa, e esses direitos envolvem o direito à propriedade, aí que entra essa teoria da titularidade do Nozick, e a partir disso, se os indivíduos têm certos direitos e envolve direito à propriedade, direitos fortes à propriedade, a partir disso a gente tem que pensar de como é que se dá as relações de sociedade, como é que se dá a legitimidade da autoridade política. Por isso que às vezes eu brinco, assim, o pessoal fala, os libertários defendem o Estado mínimo. Eu até brinco, não, os libertários defendem que os indivíduos possuem certos direitos e são fortes, né? Por isso, a gente tem que entender que a concepção de Estado, ela é consequência, não é o primeiro elemento. Se a gente pensa numa teoria de justiça, e ali pode estar errado ou não, isso é outro assunto, a gente pensa numa concepção de justiça na qual existe fortes direitos individuais e fortes direitos à propriedade, e como consequência disso, nós temos um modo de ver a autoridade política, diversa do modo pelo qual, por exemplo, Rawls, autores como Rawls, olham a autoridade política. Bem, seria isso. Muito obrigado, bons estudos. Abraço a todos.